Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Então, para a gente aproveitar da melhor forma possível, né, essa nossa quarentena por conta do coronavírus, resolvemos aí aplicar essas aulas online, nessas videoaulas, né, para que vocês não parem, vocês continuem estudando e quando a gente retornar às aulas presenciais, a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo e vocês estarem por dentro de todo o nosso cronograma, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema digestório, né, e aí, principalmente sobre o sistema digestório humano. Então, a gente vai enfatizar essa questão. Então, gente, a gente vai começar a falar sobre o sistema digestório, sobre a digestão, dando aí uma ênfase e na importância do sistema digestório, né? Para que a digestão? Qual que é o objetivo do processo digestivo, né? Então, a digestão ela vai fazer parte do processo de diminuição, né, da hidrólise que a gente chama, enzimática dos alimentos, para que eles possam ser absorvidos pelas nossas células, né? Então, o alimento da forma que a gente consome são alimentos que a gente diz que são macromoléculas, são alimentos grandes. Então, a gente precisa de transformar esse alimento em micromoléculas para que o nosso sistema digestório, para que as nossas células, né, consigam absorver este alimento e fazer parte de todo o nosso processo metabólico. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive esses slides já estão disponíveis lá na SAV, tá? Eu vou acompanhar pelos slides para que fique fácil de vocês estudarem aí, etapa por etapa, tá bom? Então, acompanhe aqui comigo. No processo de digestão, eu tenho aqui os alimentos que são chamados de substrato ou macromoléculas, que vão precisar de sofrer uma hidrólise enzimática, né, para que eles sejam transformados em micromoléculas e possam ser absorvidos pelas nossas células, né, através do nosso sistema digestório. Então, como que esse substrato, como essa macromolécula, ela vai ser quebrada? Ela vai ser processada através de enzimas digestivas, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, os glicídios, né? Os glicídios, ou os carboidratos, ou os açúcares, ou também chamados de hidratos de carbono ainda, né? Eles têm se transformados em estruturas, em moléculas menores, o que a gente chama de monossacarídeos. E aí sim eles podem ser absorvidos pela nossa célula para executar todo o nosso metabolismo, né? As proteínas, elas são estruturas grandes, são macromoléculas muito grandes e que não conseguem ser absorvidas dessa forma pelas nossas células. Então, elas vão ser aí quebradas através de enzimas, como, por exemplo, a pepsina. E já a gente vai falar sobre isso, tá? E qual é a menor subunidade, né, de uma proteína? São os aminoácidos. Então, os aminoácidos, agora sim, eles podem ser absorvidos pelas nossas células. Um outro substrato muito importante são os ácidos nucleicos, né? Aí o nosso DNA, o nosso RNA, né? E eles também são absorvidos, né? Eles também são absorvidos pelas nossas células, eles também são utilizados como fonte aí, nutritiva, né? E para a formação de estruturas. Então, os ácidos nucleicos, eles precisam ser digeridos, eles precisam ser quebrados em micromoléculas. E quais são essas micromoléculas? São chamados de nucleotídeos, são as porções menores para que a gente forme um substrato aí como ácido nucleico. Tranquilo? Já os lipídios que são a fonte, né, tanto energética quanto estrutural para o nosso corpo, eles, além de formação de hormônios e várias outras funções, eles são estruturas extremamente grandes, né, que não são absorvidas dessa forma pelas nossas células, pelo nosso organismo, então eles têm que ser processados, precisam de ser quebrados em ácidos graxos e glicerol, tá? E aí sim, eles vão poder ser utilizados. Tranquilo? Bom, e o nosso sistema digestório aqui, ele é formado por estruturas, né, que vai desde a boca até o nosso ânus, né? Então, dentro do sistema digestório, nós temos aí a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino e o ânus,
né? E dentro do intestino a gente classifica em intestino delgado e intestino grosso, né? Sendo que o ânus é uma das partes do nosso intestino grosso, tranquilo? E aí, dentro desse sistema digestório, dentro dessas estruturas, desses órgãos, a gente tem aqueles órgãos que são anexos, que eles vão trabalhar e vão participar de uma certa forma do nosso sistema digestório, tá? Então, nós temos as glândulas salivares, com a produção de saliva e a produção de enzimas digestivas, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, tá? Então, esse processo, essa constituição do nosso sistema digestório é uma digestão que a gente chama de digestão extracelular, porque ela acontece fora da célula. Assim que o alimento ele é transformado em micromoléculas, eles podem ser absorvidos pelas nossas células, tá? Então, a digestão, ela vai envolver aí um fenômeno que a gente chama de fenômeno físico e fenômeno químico. O que seria o fenômeno físico, né? Seria a trituração do alimento, né? É a transformação desse alimento em partículas menores, né? E o fenômeno químico é como essa transformação do alimento acontece para que ele se transforme em partículas menores. Então, essa transformação do alimento, ela vai acontecer por meio de enzimas digestivas, né? E aí sim acontece o fenômeno químico. Então, um exemplo de fenômeno físico é, por exemplo, a mastigação, a trituração do alimento, né? Isso é um fenômeno físico. Um exemplo de fenômeno químico é quando o alimento ele é digerido pelas enzimas. Então, um exemplo, na nossa boca existe aí a enzima chamada de pitialina ou amilase salivar, que vai digerir, transformar o alimento, né, em estruturas menores. Então, o amido ele é transformado, ele é processado, né? E aí ele vai ser quebrado em carboidratos menores até conseguir virar um monossacarídeo e poder ser absorvido pelas nossas células, tá? Então aqui a gente vai passar por processo de digestão propriamente dito, né? E o que ocorre em cada etapa do processo digestório humano, né? Então, vamos começar aqui. O primeiro processo, ele inicia-se na boca. Então, na boca, a gente tem dois fenômenos acontecendo, que é o processo mecânico, né? Pela trituração do alimento pelos dentes, né? Com o auxílio da língua, certo? Então, esse é um processo mecânico, onde acontece apenas a trituração do alimento para que fique fácil o processo digestivo. E aí sim a gente vai iniciar com o processo químico, né? Esse processo químico ele vai envolver a ação de enzimas. Então aqui a gente tem, por exemplo, a pitialina, né? Ou a amilase salivar. O que ela vai fazer? Ela vai atuar sobre um carboidrato, um polissacarídeo, que é no caso do amido, ou também do glicogênio, né? Vai transformar esse amido em maltose, que é um disacarídeo, que é um carboidrato menor, né? Então, a gente observa aqui que essa atuação do processo digestório, ela é chamada de bolo alimentar. Então, quando o alimento está na boca, né, sendo triturado pelos dentes e sofrendo a ação de enzimas digestivas, ele passa a ser chamado de bolo alimentar. Lembrando que a pitialina é uma enzima, né? Então, ela só atua em pH por volta de 7. Então, 6,4 a 7,5, que é um pH neutro. Se ocorre um aumento desse pH, uma diminuição desse pH, a enzima não funciona e acontece a desnaturação dessa enzima. Tranquilo? Então, o processo digestivo inicia-se na boca. Logo em seguida, o bolo alimentar, né, ele vai passar para o estômago. Através de quem? Quem vai fazer esse bolo alimentar chegar no estômago? O esôfago, né? Então, primeiro ele passa ali pela faringe. A faringe é uma estrutura que vai separar o sistema digestório do sistema respiratório. E lá na faringe, a gente tem ali uma
válvula, né? E essa válvula, ela é importante, que ela é chamada de epiglote, que ela vai separar aí o sistema digestório do respiratório, então não permitindo que o bolo alimentar caia nos nossos pulmões, né? Então essa epiglote ela se fecha durante a deglutição, separando o sistema respiratório do sistema digestório. Bom, o alimento, então, o bolo alimentar, ele passa então para a faringe, da faringe ele cai no esôfago. O esôfago, gente, ele é formado aí por uma musculatura lisa, né? Essa musculatura, ela promove, né, os movimentos peristálticos. Então, o esôfago aqui, a gente vê um pedacinho do esôfago aqui. Então, através de movimentos peristálticos, ela leva esse alimento até essa cavidade, que é o estômago, tá? E aí, entre o esôfago e o estômago, eu tenho aqui o esfíncter, chamado de esfíncter esofágico, tá? Esse esfíncter, ele impede o refluxo aqui do alimento que está no estômago, juntamente com o ácido clorídrico, para o esôfago novamente, tá? Bom, no estômago aqui, vai acontecer a ação do suco gástrico. O que seria o suco gástrico, né? Seria o HCl, o ácido clorídrico, que o próprio estômago produz, tá? E libera nessa cavidade, juntamente com a pepsina, que é uma enzima que vai atuar no processo de digestão de proteínas. Tranquilo? Então, olha só, no estômago vai iniciar-se o processo digestivo de proteínas, através da ação da pepsina, tá? Então, essa pepsina, gente, ela só é ativada por meio do ácido clorídrico. Se o estômago não produz esse ácido clorídrico, não há ativação de pepsina. O estômago, gente, ele produz o que a gente chama de uma proteína chamada de pepsinogênio, tá? Esse pepsinogênio é inativo, então ele não faz digestão de proteínas. Quando ele entra em contato com o HCl, com o ácido clorídrico, aí sim esse pepsinogênio ele é transformado em pepsina, né? E aí ele pode digerir as proteínas. Um fato muito importante é que a pepsina, ela só é eficaz, ela só atua, ela só tem ação enzimática porque o pH estomacal é por volta de 2. Então, é um pH extremamente ácido, né? Então, esse pepsinogênio só é ativado por conta dessa acidez, o que faz a pepsina ser ativa, tá? Além disso, esse ácido clorídrico, esse excesso de ácido clorídrico que a gente tem aqui no estômago, ele tem uma ação germinicida, né? Então, ele impede a proliferação aqui de bactérias que são maléficas, né? Bactérias patógenas. Tranquilo? Aqui no estômago também vai haver a produção de lipases. E as lipases, elas vão iniciar o processo de digestão dos lipídios. Lembrem-se, gente, que todo esse processo é de iniciação, tá? Então, por exemplo, a proteína, ela não começa a ser digerida no estômago e termina a sua digestão no estômago. Ela vai terminar a sua digestão no duodeno, uma parte do intestino delgado, tá? Então, galera, olha, continuando aqui. Depois que o alimento, que a gente chama de quimo, tá? Ficou mais ou menos de 2 a 4 horas lá no estômago, sofrendo o processo, né, de iniciação da digestão, né? Não iniciação porque ela inicia na boca, né? Mas o processo de digestão, ele vai passar do estômago e vai cair no nosso intestino delgado. O intestino delgado, galera, ele é dividido em 3 porções: duodeno, jejuno e íleo, tá? O intestino delgado tem aí, em média, 6 metros de comprimento, tá? E a porção inicial aí desse intestino delgado, que é chamado de duodeno, ela tem aí, em média, 25 centímetros. Todo o restante do processo de digestão, ele vai acontecer na porção inicial do intestino delgado. Quem é essa porção inicial do intestino delgado? O duodeno,
que tem aproximadamente 25 centímetros aí de comprimento, tá? Então, o que vai acontecer? Através de movimentos peristálticos do estômago também, o alimento, que a gente chama de quimo, ele vai ser empurrado até o duodeno, ou seja, até a porção inicial do intestino delgado, tá? Quando esse alimento ele cai lá no duodeno, vão atuar, né, dois hormônios, tá? O hormônio colecistocinina, tá? Esse hormônio, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o fígado produza a bile, tá? E essa bile vai ser armazenada na nossa vesícula biliar. Qual que é a importância da bile? A bile ela vai ser lançada, né, no nosso duodeno através da nossa vesícula biliar. Então ela vai ser lançada lá no duodeno com a intenção de quê? Emulsificar ou emulsionar as gorduras, né? Então ela vai atuar aí como se fosse um detergente, né? Fazendo com que a gordura ela forme pacotinhos menores. Então, gente, muita atenção, a bile ela não digere a gordura, tá? Ela não digere os lipídios, ela só faz com que essa gordura, que tá em um tamanho maior, ficar em porçõezinhas menores. Então, ela atua aí como se fosse um detergente, para facilitar o quê? O processo de digestão que vai acontecer lá no duodeno, tá? Então, o primeiro ponto. Dentro do duodeno acontece a secreção do hormônio secretina, tá? O que esse hormônio vai fazer? Ele vai estimular o pâncreas a liberar bicarbonato dentro do duodeno. Por que ele tem que liberar bicarbonato, gente? Lembra que lá no estômago o pH era por volta de 2, então era um pH extremamente ácido. As enzimas que vão atuar aqui agora no duodeno, elas só funcionam em pH básico. Então, se aquele quimo está chegando extremamente acidificado, ou seja, ácido dentro do duodeno, as enzimas não vão atuar sobre esse quimo. Então, o pâncreas ele vai secretar bicarbonato exatamente para retirar o excesso da acidez, transformar esse quimo, que agora a gente vai chamar de quilo, tá? Porque ele está agora no duodeno e vai sofrer o processo de digestão, então ele vai sofrer aí a ação de um pH mais básico, tá? E esse pH do duodeno é por volta aí de 8, tá? Então, pH básico. Aí sim as enzimas vão começar e conseguir atuar aí sobre esse, que agora a gente chama desse quilo, tá? Bom, o próprio duodeno, né, a porção inicial aí do intestino delgado, ela tem a função de produzir enzimas digestivas também. Então, tudo aquilo que não foi totalmente digerido, nem na boca e nem no estômago, ele vai terminar o processo de digestão no duodeno, que é a primeira porção aí, mais uma vez, do intestino delgado, né? Então, ele vai produzir o que a gente chama de suco entérico, tá? Esse suco entérico, ele vai ter aí enzimas, diferentes enzimas para digerir proteínas, para digerir lipídios, para digerir carboidratos, ácidos nucleicos, né? Então, ele vai terminar todo o processo de digestão, transformando aí as macromoléculas em micromoléculas, para que elas possam ser o quê? Absorvidas pela célula, né? Para que elas possam fazer parte aí do metabolismo celular, tranquilo? Então, vamos lembrar de uma coisa, no duodeno, que é a porção inicial do nosso intestino delgado, o processo de digestão ele vai ser finalizado, tá? Então, o processo de digestão não acontece, quimicamente falando, ele não acontece lá no intestino grosso, ele vai acontecer na porção inicial do intestino delgado, que é o duodeno. Então, lá no duodeno, dois hormônios eles vão atuar. O hormônio colecistocinina, que é aquele hormônio que vai promover a liberação da bile, a produção da bile, né, pelo fígado e a liberação dessa bile pela vesícula biliar, tá? Então,
essa bile, ela vai cair aonde? Ela vai cair no duodeno. Qual que é o papel dela? Emulsificar as gorduras. É digerir gordura, gente? Não. É emulsificar, ou seja, tornar a gordura em pacotinhos menores para que enzimas digestivas, né, como a lipase aí, possa fazer o processo de digestão dessa gordura. Tranquilo? E aí, outro hormônio que vai atuar aí no duodeno é o hormônio secretina. Qual o papel desse hormônio? Fazer com que o pâncreas produza bicarbonato e libere esse bicarbonato aí dentro do duodeno, né? Qual que é o objetivo dessa produção de bicarbonato? É tornar aquele meio mais alcalino, né? Porque lembrando que o quimo que está chegando no duodeno, ele veio do estômago, então ele veio bem ácido, né? Com pH aí por volta de 2. As enzimas que estão no duodeno, elas só vão atuar em pH básico, em torno aí de um pH 8, tá? Então, eu preciso de ter mão aí de uma substância que alcalinize essa acidez. Então, quem faz isso aí é o pâncreas liberando bicarbonato dentro do duodeno. Além disso, gente, o pâncreas, ele vai produzir aí o que a gente chama de suco pancreático, né? Então, o que seria esse suco pancreático? É o bicarbonato, né? Mais enzimas digestivas, né? Então, o pâncreas produz sim o suco pancreático que vai ser lançado no duodeno. Já o próprio duodeno, ele vai produzir o que a gente chama de suco entérico, que são enzimas também que vão fazer o processo de digestão, terminar o processo de digestão. Agora, esse alimento digerido e processado dentro do duodeno, ele é chamado de quilo. Então, é um processo de quilificação. Tranquilo? Bom, gente, o alimento, então, né, sofre o processo aí de digestão, né? Então, o processo todo de digestão, iniciando-se na boca, passando aí para o estômago e finalizando o processo de digestão química na porção inicial do intestino delgado, que é chamado de duodeno. Porém, o intestino delgado, ele é formado de 3 porções: duodeno, jejum e ilho. No duodeno, processo final de digestão. Então, todo o alimento vai terminar de ser digerido ali, tá? Por enzimas digestivas. Qual é o papel, então, do jejum e do ilho, né? Que são as porções aí medianas e finais do intestino delgado. Qual que é o papel, né, dessa porção? É fazer o processo de absorção de nutrientes e absorção de água. Então, essa região do intestino delgado, ela é muito, contém muitas vilosidades e microvilosidades, né? Então, essas vilosidades, a gente vai reparar aqui, ó, elas são ricas, tá vendo, ó? Tanto aqui quanto aqui nesse desenho, ó, elas são ricas em vasos sanguíneos. Qual é a função de tantos vasos sanguíneos, então? Absorver, né? Que esse alimento possa ser absorvido, o alimento que foi digerido, e cair na circulação sanguínea e ser levado para todas as partes do nosso corpo, para todas as células, né? Então, por que essa região tem muitas vilosidades? O que seriam vilosidades? Seriam essas dobras do nosso intestino, né? Principalmente do jejum e do ilho aí. Qual o objetivo disso? Aumentar a superfície de contato com o alimento. Então, quanto maior a superfície de contato com esse alimento, maior a absorção, né? Maior quantidade de nutrientes e micronutrientes será levado para toda a parte do nosso corpo, para toda a célula, tá? E as microvilosidades que estão presentes aqui nessa camada mais superficial, ela aumenta ainda mais a absorção desses nutrientes, né? E não só como nutrientes, mas como água também, tá? Então, qual que é a função do jejum e ilho? Aumentar o processo de absorção de nutrientes e de água, através de vilosidades e microvilosidades. Tranquilo? Então, galera, olha só. Quando o alimento, então, ele foi digerido, terminou o processo de digestão lá no duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado, né? Foi absorvido os nutrientes e a água
pela porção do jejum ilho do intestino delgado, tudo que não serve mais ou que porventura não sofreu digestão, como substâncias inorgânicas, como substâncias orgânicas, bactérias e aquilo que não pode ser digerido mesmo, e a água, eles vão passar para o intestino grosso. O intestino grosso, gente, ele é dividido em 3 porções, tá? Quais são essas porções? Eu vou tentar aproximar aqui para vocês. Nós temos o apêndice, tá aqui, que é chamado de seco também, tá? O colo ascendente, o colo transversal, o colo descendente, o colo sigmoide, que é essa curvinha aqui, o reto e o ânus. Tá desembocando no ânus, né? O ânus, de fato, ele não faz parte aqui do intestino grosso. Então, o intestino grosso é o apêndice, né? Ou seco, o colo, beleza? O reto desemboca aqui no ânus, tranquilo? O que vai acontecer aqui no nosso intestino grosso, né? Toda a água que precisa de ser reabsorvida pelo nosso corpo, pelas nossas células, ela vai sofrer esse processo de reabsorção, o término da reabsorção de água aqui na região do colo. Então, a água ela é reabsorvida. O que deixa aqui a massa fecal, né, o bolo fecal, mais consistente, então com menos água, porque essa água, a gente não pode perder muita água, né? Então, ela é reabsorvida e aproveitada aí pelas nossas células, né? Então, aqui no reto acontece o que? O armazenamento desse bolo fecal até que ele possa ser eliminado aí pelo ânus, né? Lembrando que toda essa região, aliás, todo o nosso sistema digestório aqui, ele vai sofrer movimentos peristálticos. Então, quando a gente começa a comer, né, acontece movimentos peristálticos aqui no esôfago e desencadeia esse movimento para todo o nosso sistema digestório. Então, o que para muitas pessoas acaba surgindo a vontade de fazer cocô mesmo, né? Por quê? Porque gera os movimentos peristálticos, então o que está armazenado aqui no reto, ele vai sofrer esse movimento que vai propiciar na eliminação das fezes. Tá bom? No caso do apêndice, qual que é a função do apêndice, né? Nos herbívoros aí e nos ruminantes, né? Ele tem um papel importante, que é o papel de quê? De digestão da celulose, né? E aí, no nosso caso, por exemplo, qual que é o papel aí do apêndice? Ele tem um papel imunológico, principalmente quando a gente está lá na barriga da nossa mãe. Então, ele acaba preparando, claro que de forma muito mais branda, né, muito mais simples, o sistema imunológico da criança. E a gente, quando adulto, também. Então, a gente tem aqui uma base imunológica. Mas quando a gente tira esse apêndice, isso pode gerar problemas imunológicos pra gente? Não, porque é uma função secundária, né? O nosso sistema imunológico não está voltado aqui no nosso apêndice, né? Só como um suporte, principalmente quando a gente está sendo gerado aí na barriga da nossa mãe. Tranquilo? Agora, uma coisa importante para falar com vocês. No intestino grosso, gente, não tem ação enzimática. Então, aqui não acontece mais um processo digestivo que a gente chama de digestão química, por ação de enzimas digestivas. Pode acontecer ainda um processo de digestão bem mais simples, bem menos intenso, mas esse processo ele vai ficar a cargo aí de bactérias que fazem um processo de fermentação, tá? Então, esse é o objetivo aí do intestino grosso. Então, a principal função é a intensa absorção de água e poder eliminar aí o bolo fecal com uma menor concentração de água possível. Tranquilo? Então, gente, é isso. Eu espero que tenha ajudado a vocês aí a entender melhor os slides que eu postei, que eu deixei aí para vocês. Existem muitas aulas, videoaulas na internet que podem contribuir aí para o desenvolvimento de vocês, né? Qualquer dúvida, eu estou disponível pelo meu e-mail,
pela SAV, principalmente, né? Qualquer dúvida, postem lá na SAV e a gente vai estar respondendo, tá? E podem me procurar, né? Pra gente esclarecer eventuais dúvidas que possam aí surgir com relação ao conteúdo, beleza? Um beijo, bons estudos, fiquem com Deus.